atraem pessoas, né? Como é que vocês atraem? Como é que vocês decidem quem vão ser os seus alunos e depois quem vão ser os seus professores e pesquisadores? Quais são os critérios que vocês olham? Eu achei muito interessante que ele falou o seguinte: olha, a gente olha, a pessoa aplica, né? A gente olha o currículo, sempre dá uma olhada no currículo, mas as duas coisas mais importantes são a entrevista e a curiosidade. Ou seja, para ser pesquisador, a pessoa tem que ser curiosa. Eu nunca tinha pensado nisso. Interessante. E a nota que ela tem, as notas, tudo mais, tal, eles não dão muita importância, porque eles tiveram a experiência de várias pessoas de notas muito altas e que não eram curiosas, tudo mais, e não progrediam nessa atividade de pesquisa. Bom, só falando sobre a atratividade, então, quer dizer, um dos objetivos do fundo é atrair pessoas e depois reter pessoas, né? Se você tem um fundo, tudo mais e tal, e está performando bem, isso é uma ferramenta de retenção. Por que é importante para a empresa reter pessoas? Porque a empresa quer reter pessoas boas, né? E pessoas boas não necessariamente são aquelas que tiram 10 em tudo mais e tal. São as pessoas certas para o lugar certo. Daí, cadê o Douglas? Onde é que está o Douglas? Ele é RH de healthcare, né? Ele sabe disso, quer dizer, a importância do gestor e do RH saber colocar a pessoa certa no lugar certo. Não tem ninguém que seja bom em tudo. Cada um tem uma praia ali, se sente melhor num lugar, tudo mais. Então, é a obrigação da empresa e das pessoas também entenderem qual é a área em que ela pode colaborar mais e ser usada nessa área. A bateria está acabando aqui, espero que aguente até o fim. E o terceiro objetivo é garantir que a pessoa tenha uma reserva no fim da sua carreira. Porque no fim da reserva você vai ter a previdência estatal, que é ridícula, a não ser que seja funcionário público, né? A gente está vendo aí a discussão da reforma da Previdência, mas é pequena. Eu, por exemplo, descontei a vida inteira pelo máximo lá, tudo mais e tal. Sou aposentada, o que eu recebo é uma fração ínfima do que eu descontei, né? Mas então é importante para as pessoas ter uma reserva. E por que isso é importante para as empresas, que as pessoas que estão na empresa e encerram a sua carreira têm uma reserva? Para as pessoas serem razoavelmente protegidas e não terem um problema, né? Porque é muito chato se você fica com a pessoa até o fim da carreira dela, é uma pessoa que é importante para a empresa gosta da pessoa, tudo mais e tal. Então, ela quer que aquela pessoa tenha uma reserva, além do fundo da aposentadoria do Estado, né? Tenha mais alguma coisa para ter uma segurança nessa parte da vida aí. Muito bem. Eu falei em fim da carreira, mas não falei aposentadoria, porque quando eu estava acabando a minha carreira executiva na GE, e eu tinha naquela época data para sair, não sei se tem até hoje data, tem, Douglas? Você que é RH, data para sair tem? Não tem, né? Mas na época tinha. Na época era 62 anos, você tinha que sair. E aí, quando faltava um ano, eu um dia estava pensando, estava até pescando, eu gosto de pescar, e aí fiquei assim meio estranho durante o dia, e de repente caiu a ficha, eu me dei conta que eu estava com medo. Estava com medo do day after. O que vai ser minha vida depois? Não, o que eu vou me aposentar? Aí você começa aposentado, né? Velhice, decadência, morte, não sei o quê, você começa a pensar um monte de coisa ruim. Eu falei, puxa vida. Aí cheguei e conversei com a RH na época lá, e falei, vem cá, a GE deve entender desse negócio, qual o tipo de orientação que as pessoas que estão terminando a carreira têm? E aí, na época, aí passou o problema para a RH, uma semana depois, não, vamos contratar uma consultoria aí para te ajudar nisso. E, por sorte,
eu trabalhei com uma pessoa durante um ano para me preparar para a outra etapa da minha vida. Aí eu descobri o seguinte, que toda transição de carreira como essa, que não é preparada, é dolorida. Então, se você se preparar, você sofre homeopaticamente ao longo de muito tempo, então é uma coisa totalmente suportável. Mas senão você toma um choque. E aí eu descobri o seguinte, que você terminar uma vida de executivo, tudo mais e tal, não é o final da carreira. A carreira, você pode ter uma carreira após a vida sua de executivo. E foi o que aconteceu comigo. Eu já saí da GE há 12 anos e acabei entrando pela carreira de conselheiro. Hoje eu sou conselheiro de 5 empresas, já fui de uma série de outras empresas no passado. É muito interessante. Eu aprendo a beça, aprendo uma série de coisas que eu não conhecia. Eu aprendo a me relacionar com pares. Na empresa você ou é chefe ou subordinado. Num conselho você é par. Então você tem que desenvolver sua capacidade de convencimento dos outros e você se sente ajudando também a empresa. Então é uma coisa que realmente me deu muita satisfação e eu não estou só de pijama em casa ou então pescando o tempo todo. Pescar é muito bom quando você trabalha, chega no sábado, domingo, você vai pescar porque você tem que pescar. Mas na hora que você tem um pouco mais de tempo, não necessariamente é o que você quer fazer, né? Hoje, quando eu cheguei aqui, eu perguntei ao Acácio qual é o índice de adesão à GEB-SAPREV. Ele me deu uma notícia que ele achou boa, 75%, eu achei ruim, porque é baixo ainda. Mas melhorou muito. Parabéns a vocês, porque melhorou. Gente, eu também já tive 30 anos, eu achava que nunca ia envelhecer, tudo mais e tal, nunca ia precisar pensar em fundo de pensão e tal. Mas, olha, o tempo passa e chega. E hoje em dia eu me sinto, quando eu deito na cama e durmo, eu me sinto razoavelmente tranquilo, porque eu tenho minhas reservas na GEB-SAPREV. Em termos de investimento, é espetacular. O AGE, nos seus mais de um plano que tem, está no topo da lista do mercado. O match da empresa é espetacular. O rendimento não tem nada parecido com isso. Nada parecido. A governança da GEB-SAPREV é um espetáculo. Eu já fui do conselho da GEB-SAPREV uma temporada, não estou mais, mas acompanho, e sei que a governança é maravilhosa. Os gestores da GEB-SAPREV são os melhores que existem no mercado, são ótimos. A rentabilidade do fundo é muito boa. Além disso, você tem o que você aporta, você pode diferir o imposto de renda, você pode entrar para um regime regressivo, por exemplo. Eu entrei no regime regressivo e hoje em dia é 10% que eu pago de imposto. Aliás, eu não pago porque, como eu estou trabalhando, eu nem mexi no meu dinheiro, eu deixei o dinheiro quieto lá. Ou seja, 75%, Acácio, parabéns, comentou, mas, gente, está baixo ainda. Então, é um desafio que eu faço ao Acácio, o Douglas e os outros RHs da GAI, de mostrarem para o pessoal a importância de aderir ao fundo. Porque, tanto do ponto de vista de investimento, rentabilidade, segurança, etc., como pelo ponto de vista de você ter uma reserva para o futuro, é muito importante. E só para terminar, então, eu vou falar no final dessa minha carreira, agora como conselheiro. Eu estou hoje no Conselho da Embraer, sou presidente do Conselho da Embraer, eu estou no Conselho do Grupo Ultra, que é uma empresa de vários negócios, né? Tem Posto Ipiranga, Ultragás, Ultracargo, Oxiteno, Química, Extrafarma,
Estou no conselho da Votorantim Cimentos. Cimentos é um negócio que eu nunca mexi na vida, interessante. Entrei agora recentemente para o conselho da IOSP Maxion, que faz rodas, em 14 países do mundo, uma empresa interessante. E estou no conselho de uma empresa de química também, chamada Nitroquímica. Gente, muito obrigado. Obrigado, Alexandre, pela gentileza, generosidade em compartilhar conosco esse teu conhecimento, essa história. O Alexandre é uma pessoa bastante humilde, tem uma carreira sensacional, e quando ele fala que ele gosta de pescar, é caça submarina, viu? São peixes enormes que ele apresenta aí, tem no celular dele, e mergulha com cilindro, sem cilindro, no peito, e profundidades que talvez nós não conseguiríamos, viu? Então, acho que é isso, construir uma carreira e ficar tranquilo para você assumir outras dificuldades, outros desafios como conselho, mas também saber aproveitar a vida. Eu acho que é esse um pouco, esse bem-estar financeiro é um pouco disso que a gente quer fazer, construir esse caminho. E para dar continuidade aqui, o que a gente tem para falar, é importante também como a gente faz. O Alexandre mencionou que os nossos gestores são muito bons, e de fato a gente tem um processo de seleção de gestores bem interessante. Um dos gestores aqui também foi bastante generoso em emprestar o seu tempo para falar conosco. Vou trazer o gestor da Vinci Partners. A gente já dividiu o currículo com vocês, do Fernando Lovisotto, mas eu quero dar uma palavrinha. O Fernando Lovisotto, mais jovem que eu, muito provavelmente, né? Fica evidente quando vocês olharem, mas ele tem uma carreira super dinâmica e intensa com o mercado de investimentos, apesar de ter formado em engenharia. E ele, há uns 10, 15 anos atrás, talvez mais tempo, construiu uma empresa de consultoria, de advisory para fundos de pensão, o que não acontecia naquela época. E hoje ele já vendeu essa empresa e é sócio e CIO, o Chief Investment Officer da Vinci Partners, e ele vai falar um pouquinho conosco sobre Asset Allocation e cenário econômico. Obrigado. Por favor, Fernando. Boa tarde. Bom, eu preparei aqui alguns slides, mas acho que antes da gente entrar nos slides, era mais legal a gente bater um papo. Quer dizer, primeiro, agradecer ao Acácio aqui pelo convite. É muito legal estar conversando diretamente com os participantes, porque eu brinco que o dinheiro de fundo de pensão é muito raro para o gestor estar na frente diretamente das pessoas para as quais a gente está fazendo a gestão, tá? Então, realmente, são raras essas vezes e é muito prazeroso estar aqui e, eventualmente, se puder ajudar vocês ao longo dessa conversa, esclarecer as dúvidas, eu estou aqui à disposição, né? Quando a gente começou essa jornada aí lá atrás, né, em 98, 99, era outro momento que o Brasil participava, passava. Então, para vocês terem uma ideia, quer dizer, o juro era muito alto, a gente chegava num fundo de pensão e o fundo de pensão, em geral, nem estava preocupado com qual era o asset allocation. Nem existia, na verdade, essa discussão, porque o juro era muito alto. O juro era tão alto que, na verdade, quase que todo o dinheiro ficava no overnight, né, numa rentabilidade que era muito grande e que o problema era meio que assim, será que o Brasil vai quebrar, não vai quebrar? O que a gente tem que fazer com esse dinheiro caso o Brasil quebre? Tá? Conforme as coisas foram melhorando, mas ainda melhorando pouco, em 2001, por exemplo, foi lançado o primeiro título. Hoje em dia, na verdade, quer ver, eu não sei quantos de vocês compram títulos no Tesouro Direto. Eu não sei, mas deve ser um percentual razoável. Então, se eu falar assim de NTN-B, grande parte talvez saiba o que quer dizer. Antigamente, em 2001, foi lançado o primeiro título, que foi uma NTN-C, que era um título como se fosse uma NTN-B, que é um título que paga inflação mais uma taxa de juros hoje. O título da época era um título que era IGPM,
Então só mudava o indexador de inflação mais uma taxa de juros. E naquela época esse título pagava 12% mais IGPM. Então, sim, haja juros, né? Para um país pagar esse nível de juros, só podia estar quebrado mesmo, né? Então, hoje em dia fica fácil de ver, porque o fantasma da inflação, quer dizer, o controle inflacionário, essa questão da gente estar acostumado com uma inflação baixa, fica fácil da gente ver que aquele nível de juros é muito alto. Mas naquela época, não. Então, hoje em dia parece bater em morto, quer dizer, se chegar alguém aqui oferecendo um título público com 8% mais inflação, muito provavelmente a gente vai comprar um monte desse título, certo, Acácio? E vai carregar mais. Mas isso é mais difícil hoje em dia. Naquela época, em 2001, então, quando apareceram esses títulos, eu lembro que eu virava para os fundos de pensão e falava assim, vamos comprar esse título que ele resolve o nosso problema aqui para o longo prazo. A gente está aqui para pagar aposentadoria para o longo prazo, e se a gente comprar esses títulos, provavelmente não vai faltar dinheiro para pagar aposentadoria. E eu ouvi o seguinte, não, mas daqui 30 anos, sei lá se o Brasil vai pagar essa dívida, quer dizer, eu vou comprar esse título, vou emprestar dinheiro para o Brasil, não sei se em 2031 o Brasil vai ter dinheiro para me devolver. E conforme esse risco foi ficando menor, o Brasil, lembra, até em 2008 virou um país que virou investment grade, levou um selinho lá, um carimbinho de que era um bom pagador de juros, essas taxas foram fechando. De 2003, 2004 em diante, os investidores foram se acostumando a comprar esses títulos longos, só que hoje em dia a gente está num cenário muito diferente, né? Quer dizer, de 2008 para cá, o mundo todo teve taxa de juros menores. E o Brasil, por mais assim que tenha piorado em alguns termos, né, deixou de ter, por exemplo, esse carimbo de investment grade, ele não tem taxas tão grandes, tão altas. Então, um título longo hoje aqui, que é 2055, ele vai pagar 4,30 mais inflação. Então, lembra, lá atrás era 10, 11, 12. Hoje em dia é 4,30. Tá? A fundação, a GEPSA, chegou a comprar vários títulos em várias taxas altas. Hoje em dia já é mais difícil. Como entender esse impacto dessas taxas? Então, eu não trouxe essa simulação, mas essa é uma simulação financeira fácil de fazer, a gente pode até encaminhar. Mas se alguém poupar, vou fazer uma conta aqui exata só porque eu decorei os números, tá? Se eu poupar R$ 3.300 durante 20 anos, com 6% de taxa de juro real, nos próximos 20 anos eu vou poder retirar R$ 11.000 por mês. Então, eu poupo 3.000 todo mês, a 11%, a 6% de taxa de juro real, eu vou poder fazer retiradas nos próximos 20 anos de R$ 11.000. Tudo aqui em termos reais, né? Tudo descontado em inflação. Por outro lado, se esse 6% virar 5%, então se eu poupar os mesmos R$ 3.000 com 5% de taxa de juro real, o meu fluxo de 11.000 vira R$ 9.000. Então ele cai 20%. Tá? O impacto dessas taxas, que eu estou falando que, por exemplo, de novo, foram 10, 11, 12 para 4, eles são muito grandes quando a gente está pensando em formar uma reserva de aposentadoria ou está pensando em investir para o longo prazo. Então, acho que essa questão de poupar, quer dizer, via um fundo de pensão, é uma decisão que você tem que tomar o quanto antes, porque o tempo vai a seu favor para formar essa reserva. Tá? Essa é uma variável que só depende de vocês. A variável que depende da gente é gerir da melhor maneira os recursos e tentar buscar os maiores retornos dentro de um certo limite de risco. E aí vem a dificuldade que eu quero apresentar então agora. Essas taxas de juro real, como eu falei, despencaram, né? Quer dizer, você vê aqui em 2004, 2005 chegaram até 12. Isso era a taxa overnight descontada a inflação. Tá? Nos últimos anos, ela já fica aqui perto de 3%, 4%, com exceção ali do estresse do final do governo Dilma. Tá? Se a gente acha que o Brasil vai dar certo, essas taxas vão ficar nesse nível, vão ficar em 2,5%, 3%, não vão subir. Então não adianta a gente acreditar que não, as taxas vão voltar para cima e tal, porque nem o ambiente global leva a isso, muito menos a situação atual local. Tá? E esses desafios aqui vão continuar. Quando a gente olha a expectativa de inflação à frente, aí sim ela está baixa. Então a gente vê que o cenário, por mais desafiador que ele seja, ele é um cenário que permite a gente alongar o nosso horizonte de investimento
e tentar buscar as classes de ativos que têm um pouco mais de risco. Tá? Quando a gente olha aqui esses dois próximos slides, eles para mim dão um mapa muito claro assim, do que acontece olhando de uma maneira mais estratégica e de longo prazo. Quando a gente olha o que aconteceu no Brasil entre 2003 e 2010, o CDI, né, essa taxa média de juros, ficou ao redor de 13%. Tá? E depois, de 2010 até hoje, ficou ali ao redor de 10%. Com a taxa de juros perto de 13%, a moeda, que aqui é a variação cambial anual, em geral ela se valorizou, o real foi se valorizando. Muito porque a taxa de juros aqui no Brasil era muito grande em relação ao mundo, e o mundo todo enfiava dinheiro no Brasil para se aproveitar dessa taxa de juros. Essa virada foi mais ou menos em 2011. De lá para cá, na média aí do período, a gente tem um período onde o real foi se desvalorizando. E é o que a gente vê em 2017, que foi meio 0 a 0, 2018, ano passado, se desvalorizou, esse ano se desvaloriza, justamente por causa desse efeito e dessa virada em relação à taxa de juros. Essa diferença da taxa de juros do Brasil com o resto do mundo, ficando baixa, ela alterna um pouco o sentido desses fluxos. Tá? Quando a gente olha também a composição entre variação cambial e Ibovespa, né, a parte, estou representando aqui Bolsa pelo Ibovespa, podia representar de outra maneira, mas estou usando o Ibovespa que é um índice mais conhecido. A gente vê que quase ano a ano, as barrinhas, quando uma sobe, né, a azul sobe, a amarela cai, ou o contrário. Quando elas vão para o mesmo lado, que é Bolsa sobe e dólar sobe, quando elas vão para o mesmo lado, elas em geral vão para cima, que é 17, 18 e 12. Tá? São 3 momentos na história que elas vão para o mesmo lado. Caso geral, ano a ano, elas vão para lados opostos. O que isso quer dizer? Quer dizer que para eu montar uma carteira, e aí vou tentar dar uma juntada aqui nos conceitos. Então a gente tem um juro menor, a gente tem condições de ir para mais risco, porque a inflação lá para frente está projetando ainda uma inflação baixa. Se eu for para mais risco, a carteira vai ter que correr um pouco mais de risco, vai chacoalhar um pouco mais as cotas dos planos de vocês, mas muito provavelmente, se eu investir nos ativos que têm maior risco e também em alguma coisa dolarizada, eu consigo dar uma neutralizada nesse risco, porque em geral elas se movem de maneira diferente. Então as carteiras que a gente está vendo daqui para frente são carteiras mais diversificadas. Se o Asset Allocation, que nem existia lá atrás, era ter CDI, 90% e Bolsa, as carteiras de um tempo para cá são muito mais parecidas com as carteiras dos fundos de pensão dos países desenvolvidos ou dos endowments dos países desenvolvidos, que são muito mais diversificados, ou seja, com um pedaço em renda variável, um pedaço menor em juros, um pedaço em ativos alternativos, um pedaço maior em crédito, justamente para dentro dessa diversificação, ou contando com essa diversificação, eu atingir um retorno maior dentro de um nível de risco adequado. Tá? Que é a busca que a gente vai ter que ter. Aqui apagou um pouco, era um gráfico de pizza, mas o que interessa aqui é o seguinte, 89% do dinheiro dos fundos de pensão atualmente ainda estão em renda fixa. Então, aqui vem um dado importante. Se o cenário de juro ficar mais baixo por mais tempo, muitos investidores vão ter que mudar essa composição das carteiras e ir na direção do que eu falei. E agora eu vou generalizar. Não só os investidores institucionais, que é onde a GEBSA está inserida, como as pessoas físicas. Então, hoje é um mundo, quer dizer, falou aqui de manhã a plataforma lá, a API, mas existem várias plataformas. Então, pensa o seguinte, antigamente o fundo de pensão acessava produtos e gestores, coisas muito específicas, que eram inacessíveis para as pessoas físicas. Hoje em dia, a competição por esses gestores e por esses produtos é muito maior. O dinheiro atrás dessas alternativas, com um juro menor, é muito maior. Então, não raras as vezes, a gente chega atrás de um investimento e o gestor fala, ó, eu já estou fechado para aplicação porque já deu aqui o quanto eu consigo administrar. Mais do que isso eu não consigo administrar. Então o cenário, além de ele ficar mais difícil por conta do juro baixo, ele vai ficar mais difícil por conta da dificuldade de se escolher os produtos. Tá? A competição vai ficar maior.
Quando a gente fala em diversificação em classes de ativos, em geral aqui tem uma classificação bem simples. A gente está falando assim, ó, de títulos públicos e crédito, renda variável, investimento no exterior, a parte de imóveis, a parte de private equity, e cada um tem um horizonte de tempo, né, que é o tempo que eu preciso ficar investido para atingir um retorno adequado. Cada um tem um nível de risco, cada um tem um perfil de liquidez, tem coisas que são imediatas. Em título público eu vou lá e vendo, recebo dinheiro hoje, mas eventualmente private equity eu tenho que ficar investido 10 anos, 12 anos. Tá? E aí o mix vai depender do que a gente chama de ALM, que é esse estudo para fazer a carteira, melhor carteira possível, o melhor perfil possível, dados os riscos que a gente quer correr. Tá? Eu vou falar de 3 alternativas que eu acho que são interessantes, que a GEBSA se utiliza, mas só para pontuar aqui que vocês enxergarem um tipo de coisa que é inexorável, assim, que nem um sócio meu falava, esse movimento é quase hidráulico, vai a água, vai para lá, não tem como não ir, porque de duas uma, ou todo mundo vai ter um retorno menor, tá certo? Como eu falei, se eu poupar 1%, se eu conseguir 1% a menos de retorno em termos de juros reais, cai 20% do meu benefício lá na frente. Então, ou cai o meu benefício, ou eu vou ter que poupar mais para ter o mesmo benefício. O negócio aqui, tá? Então, a parte de crédito, em primeiro lugar, é legal falar que é o seguinte, o mercado de crédito ainda no Brasil é muito pequeno. Então, como, de novo, o governo pagava um juro muito alto, ele matava as outras oportunidades, porque você não precisava correr nenhum tipo de risco. Né? Você ficava lá aplicando no CDI, no fundo DI, já ganhava muito. No máximo, você comprava lá uma NTNB e ganhava mais ainda, mas você não precisava se preocupar com nada. E isso foi matando, junto com o BNDES, que dava dinheiro para as empresas, isso meio que matou o mercado de crédito. De uns anos para cá, quer dizer, com o governo já com menos dinheiro, o BNDES não podendo emprestar tanto, as empresas tendo que ir atrás via mercado de capitais de dinheiro, essa questão das oportunidades em crédito começaram a aparecer. Tá? As maiores vantagens são essas aqui, quer dizer, o retorno tem que ser maior do que o retorno do título público. Então, assim, se você está investindo com alguém que eventualmente tem um risco maior de não te pagar do que o governo, que é o risco menor, você vai exigir um prêmio acima do título público para estar emprestando dinheiro para essa pessoa. Tá? Então, os retornos têm que ser maiores. A segunda vantagem é a possibilidade de você ter um outro tipo de diversificação, quer dizer, você foge da concentração de ter um único emissor na sua carteira. Terceira vantagem, a volatilidade. Em geral, os títulos de crédito apresentam uma volatilidade menor no dia a dia. Depois, tem a quarta questão, que é a questão da maior diversificação com outras classes de ativos. E quinto, se você ainda comprar algum tipo de crédito que é ligado à inflação, você consegue casar com o passivo, ou seja, tem um investimento que já vai estar necessariamente te gerando retornos reais no longo prazo. Então essas são as 5 maiores vantagens, tá? Aqui tem um exemplo. Aqui eu peguei um pedaço de debênture incentivada. Debênture incentivada, de novo, nas plataformas hoje em dia, hoje é legal de falar com as pessoas, porque todo mundo tem muita noção. Todo mundo está atrás lá de um CRA, de uma debênture incentivada nas plataformas. O que acontece é o seguinte, nas plataformas, eu não tenho a ponta, você sabe, tem ponteira aqui? Ah, aqui embaixo, será? Isso, ó. Nas plataformas, o que vem, em geral, está aqui, ó. São esses papéis, que são papéis mais curtos, mas que eles pagam até taxas iguais às NTNBs ou até às vezes um pouco menores, ó. Tá vendo? Ó, o pessoal conhece bem. Para nós aqui, para um fundo de pensão que tem tempo, que está investindo para o longo prazo, eu deveria buscar essa parte aqui, ó. Que é a parte que não vem para as plataformas, mas que pagam 2% acima da NTNB. Então, se o título lá é 4,30, aqui eu já consigo voltar e comprar alguma coisa perto de 6. Tá? Só que, em geral, ó, eu tenho que investir para 10, 11, 12 anos. Tá? Não tem milagre. Tá? O que eu estou fazendo aqui é abrir mão do tempo, que, em geral, as pessoas físicas não têm esse tempo para abrir mão. Tá? Mas aqui estão as oportunidades. E normalmente aqui são projetos
com garantias boas, projetos que já estão até às vezes implementados. Esses títulos não vêm para pessoas físicas, tá? Os que vêm para pessoas físicas estão aqui. Transmissão Paulista, CPFL, Comgás, essas coisas. Tractebel. Tá bom? Aí você vai falar, isso interessa? Isso é bom? Ah, mas 1% a mais faz a conta? Eu já mostrei que lá atrás que faz a diferença. Se a gente pegar aqui, ó, de 2009 até hoje, esse é um benchmark da indústria, que é o índice de debêntures da Ambima, e comparar com o IMAB, que é um só de títulos públicos, só de NTNB, a diferença, ó, é 40 e poucos % em menos de 10 anos. Então faz uma diferença. Então, um pedaço da carteira, para eu diversificar, faz sentido eu correr para esse tipo de ativo, tá? A outra parcela que é mais conhecida é a parcela de renda variável, é investimento em bolsa. Tá? Aí tem várias formas da gente fazer isso, da gente implementar isso. O que aqui na Fundação a gente faz é tentar escolher os melhores gestores. Tá? Então a gente está em constante procura dos melhores gestores de bolsa, e isso depende, obviamente, do cenário macro que a gente está tendo, porque algumas vezes eu vou estar atrás de gestores que são mais nichados e que estão tentando escolher as melhores small caps, que são as empresas menores. Alguns momentos eu vou estar comprando empresas ou gestores que operam melhor as grandes empresas que são mais ligadas ao ciclo das commodities. E em alguns casos eu tenho que rebalancear isso, eu tenho que fazer caixa. Tá? Esse rebalanceamento tem que ser bem ativo. Por que renda variável nesse momento faz sentido? Primeiro que assim, o preço-lucro da bolsa, que é um indicador, né, que poderia, um dos indicadores que poderia me dizer o quanto a bolsa está cara, ele está na média histórica. Tá? Na verdade, até 2 dias atrás, ele estava até um pouco para baixo, estava ao redor de 9,5, agora subiu um pouco, mas está ao redor de 10, e se eu pegar e comparar com a média histórica, que é 11, está ali. Mercado emergente está em 11, então o Brasil, até em relação aos emergentes, está relativamente barato. Se eu comparar com os Estados Unidos está 15, que já é mais caro. Tá? Então, tem capacidade aí de ter expansão de lucro, o PI está adequado. Quando a gente compara já outra medida, que é esse earnings yield, que seria o quanto as empresas me pagam acima da NTNB. Então, assim, o quanto eu tenho de prêmio para falar, vou sair da NTNB e vou comprar bolsa, também está acima da média histórica, porque as taxas de juros fecharam muito. Infelizmente, elas fecharam por 2 motivos que não são os melhores possíveis. Um é porque o mundo todo está com taxa baixa, e outro porque aqui a gente não vê a atividade retomando. Então, a atividade não anda, a taxa de juros vem caindo, e infelizmente vem caindo porque também o governo não tem mais dinheiro para pôr na economia, para ativar a economia. Então, é um cenário até, do ponto de vista de taxa de juros, meio maligno, mas é o fato, é que a taxa está baixa. Tá? Outra coisa que eu tenho que considerar é que os títulos longos, né, eles têm uma volatilidade, às vezes, maior do que a da Bolsa. Então, se eu pegar um título só pensando num título que vence lá em 2050 e eu acompanhar ele vai oscilar muito mais do que esses fundos de ações. Tá? Então, faz sentido eu diversificar nisso. E, por último, o que eu falei já, quer dizer, ainda o investimento em Bolsa tem pouca assim, penetração nas carteiras. Né? Então, o que quer dizer isso? Se eu pegar a média das fundações, eu mostrei ali, elas vão estar com 6, 7% em bolsa. Se eu pegar a média de pessoas físicas e ver a alocação em renda variável, é 4, 5%. Se eu pensar que nesse cenário de juro baixo e com o avanço das plataformas, é natural pensar que as pessoas físicas vão ter mais bolsa, então a gente já viu que o número de CPF na BMF já está em 1 milhão. Então, as pessoas físicas têm vindo. O grande comprador de bolsa, desde setembro do ano passado para cá, tem sido as pessoas físicas. No ano, é o maior comprador de renda variável, mais do que os institucionais. E ainda a gente não viu os estrangeiros entrarem, que estão subalocados em Brasil. Então, assim, do ponto de vista macro, e olhando assim, uma análise de fluxos, faz todo sentido. Tá? Então, esse aqui é o gráfico do PI, como eu falei, preço-lucro. A gente vai ver que a gente está na média aqui histórica.
E aqui o outro gráfico do earnings yield, que seria esse prêmio acima da NTNB, que também está acima da média histórica, tá? É como se falasse assim, o prêmio é 3%, ou seja, tem que pagar 3% para equilibrar, está acima. Tá? Se a gente pegar numa tendência aí de mais de longo prazo, e aí olhar para isso a bolsa em dólar, a gente também acha que a gente está no meio de uma tendência de longo prazo de alta. Tá? Isso porque, na verdade, a gente saiu do momento muito ruim que foi o final do governo passado. Tá? Como eu mostrei duas classes de ativos que elas aumentam o meu risco, mas estão, em geral, para o mesmo lado da equação, eu vou mostrar a parte que diversifica esse risco, que é a parte de investimento no exterior. Então, as fundações elas têm que seguir uma certa norma, que é a 4661, uma norma do Conselho Monetário Nacional, para fazer os investimentos. E só nos últimos anos que ela liberou que as fundações possam passar a fazer investimentos no exterior. Tá? Então, eu vou considerar agora um pouco essa abordagem também, quer dizer, pensar na carteira, já que eu aumentei o risco local, eu vou aumentar um pouco o risco em dólar, e aí com isso eu trago o risco global do portfólio para baixo, porque eu aumento bolsa, mas aumento o dólar. Vantagem 1, de novo, diversificação dos riscos. Né? Tem muito pouca correlação entre o mercado local e o mercado externo, ainda mais dependendo do que eu for investir no exterior. Depois, lá fora, eu consigo acessar ativos, estratégias, produtos muito diferentes do que eu tenho aqui. Na verdade, quando a gente olha a decomposição da bolsa daqui, é a mesma bolsa de 20 anos atrás, né? Assim, Petrobras, muita coisa ligada a commodity, assim, poucas empresas ligadas a essa nova economia. Lá fora, a gente já vê um mercado totalmente diferente. Então, faz sentido eu ter essa diversificação, tá? E a outra vantagem, que é a maior de todas, é a exposição cambial. Quer dizer, acho que essa exposição cambial, dado que eu aumentei o risco aqui no Brasil, faz sentido eu aumentar também. Aqui é um gráfico mais para dizer o seguinte, quer dizer, se eu pegar um diagrama onde nesse eixo está o retorno e nesse eixo está o risco, a gente vê que lá eu tenho classes de ativo que ocupam o espectro todo, tá? É óbvio que se eu quiser mais retorno, eu tenho que ter mais risco, tá? Mas eu tenho uma possibilidade de escolhas muito maior do que eu tenho aqui. E isso faz sentido para as fundações. Tanto faz se o plano é BD, se o plano é CD. Aqui é uma composição, um lado mais técnico, quer dizer, para entender quando faz sentido, quando não faz sentido. A gente entende que tanto para plano BD quanto para plano CD isso faz sentido. Tá? Para plano jovem faz mais sentido do que para plano maduro. Tá? E dependendo do risco que eu estiver correndo, quanto maior o risco, mais faz sentido eu ter essa exposição a ativos no exterior. Tá? A questão aqui, tem 2 pontos aqui importantes para falar, que são, primeiro, para a gente guardar, lá eu tenho acesso a setores e classes de ativos que não são representadas no mercado local. Como eu falei, tecnologia aqui na Bolsa, eu vou achar 2 ou 3 empresas e que são muito pequenas. Lá, a Bolsa hoje, as grandes ações, as maiores, são do setor de tecnologia, né? Pega o Microsoft, Amazon, Google, Apple, assim por diante. Então, e a questão que está aqui como 3 e que é importante é que o timing do câmbio é impossível de acertar. Então, aí a decisão tem que ser assim, aumentei o risco, vou, porque senão eu nunca vou acertar a hora certa de fazer isso. É muito difícil você falar que o dólar a 4 está caro ou está barato, que é o preço que está hoje, tá? E o dólar, como diria... Já falaram que foi várias pessoas que disseram essa frase, mas falou que o dólar é feito para matar economista. Tentar acertar para onde vai o dólar é impossível. Então, assim, tem que pensar mais no sentido, estou fazendo essa carteira para um horizonte longo e tenho que ter essa alocação. Tá? Então, acho que basicamente era isso que eu queria dizer. Eu não sei como você quer fazer, Cássio, eu vou deixar para pergunta. Então, eu queria... Estou aqui para responder as perguntas de vocês, para debater esse assunto. Por favor, tem uma pergunta lá. Oi, eu tenho uma curiosidade, assim. Para uma carteira de investimento de um plano de previdência, né? O que é considerado um resultado satisfatório para o ano, assim, 10%, 15%? Tem algum
parâmetro assim? Não. Então, assim, primeiro, essa pergunta já tem que meio que entender ela, acho que de uma maneira mais divididinha. Depende muito do perfil que você está. Né? Depende se você está num perfil conservador, moderado, agressivo. Isso já varia muito. Tá? Porque, na verdade, depende da escolha do risco que você fez. Certo, considerando Tá? que seja... A segunda variável importante, na verdade, é entender o horizonte que você está medindo. Essa questão de medir ano a ano, às vezes, atrapalha muito. Em 2013, quando a taxa de juros abriu, que eu mostrei um gráfico que ela foi lá para cima, eu lembro que eu cansei, foi a época que eu, na verdade, mais falei com o participante. E, infelizmente, eu era chamado para falar com o participante para explicar por que o retorno tinha sido ruim naquele ano e explicar que aquele retorno ia voltar, porque foi só a marcação ao mercado das NTNBs que tinha sofrido, mas que aquilo ia voltar, e todo mundo xingava a gente, xingava todo mundo, era um negócio horrível. Mas assim, então o correto é medir uma janela um pouco mais longa, eu acho que a janela mais correta para medir, infelizmente, é uns 2, 3 anos, senão não dá para medir, e daí medir em termos reais, quando você ganhou a mais do que a inflação. Se você estiver com a cabeça, então assim, se eu estiver medindo já em termos reais, e numa janela de 2, 3 anos, aí dependendo do perfil vai ser alguma coisa perto de 4, o outro 3, 4, se for o mais conservador, o outro vai estar mais perto de 5, eventualmente um outro vai estar mais perto de 7, é por aí, tá? Retornos reais muito altos, quer dizer, você falou um número, por exemplo, 10 a 15, Sim, eu imagino que você falou 10 a 15 já pensando assim em termos nominais, né? Sim, Considerando 10 a 15, se eu pensar que a inflação é 5, eu tenho que ter dado 10% real. 10% real hoje, nem o Fernandinho Beiramar. Sim. Sim, muito difícil. Eu estou falando isso até para você pensar do outro lado. certo. Essas promessas, às vezes, de retorno fácil, é a pior coisa que tem. Não vai ter esse retorno, assim, é muito difícil. Se a gente pegar o que deveria dar 10% em termos reais, deveria ser um investimento em private equity para você ficar preso 10, 12 anos, se tudo der certo. Só para você ter uma noção, que é a caixinha mais arriscada. Entendi. Bolsa, hoje, deveria dar, se você olhar num horizonte longo, mais ou menos 7% em termos reais. Então, se o Acácio fizer muito bem a lição de casa dele e eu fizer muito bem a minha, para a gente no perfil agressivo dar 6, 7, a gente foi muito bem. Certo. Né? Acho que é por aí, né, Acácio? Ok. E... Porque a gente nunca vai pegar e vai fazer um investimento 100% numa única classe de ativo. Qual que é a sua visão em investimento de fundo imobiliário no Brasil e aonde ele se encaixa nessas opções? Ele estava ali representado na parte que eu coloquei real estate, que seria uma parte de imóveis. A parte de imóveis eu posso fazer de várias maneiras possíveis. A questão da parte imobiliária, primeiro assim, a gente tem um potencial enorme, porque na verdade nos 10 últimos anos o preço quase que ficou parado em termos nominais. Até aí você vai falar, pô, então vamos para essa caixinha. A questão só é que, quando a gente fala fundos imobiliários em geral, a gente está comparando banana, laranja, abacate, porque tem de tudo ali dentro. Tem desde fundo que comprou um único prédio e que é um prédio bom, até fundo que comprou um único prédio que é prédio ruim. Tem fundo que ainda vai desenvolver o prédio, ainda vai incorporar, vai fazer toda a construção, que são outros riscos. Tem fundo que é fundo de shopping. Tem fundo que é um único shopping, tem fundo que são vários shoppings. Então, assim, é um balaio de gato imenso. Então, quando a palavra, assim, fundos imobiliários, isoladamente, na verdade, não me diz grandes coisas. O que eu estou respondendo de uma maneira genérica é que parece que tem upside, sim. Acho que tem potencial de valorização. Tá, agora tem que saber escolher, peneirar, ali, fazer, vai ter que gastar energia e tempo. A segunda coisa é que esses fundos imobiliários que já são listados, então, quando você fala fundos imobiliários, é que você vai lá e compra a cota de um fundo imobiliário que está no mercado, já está lá na bolsa e tal. E, eventualmente, quando eu abrir e ver o preço do imóvel que está lá dentro, ele já está precificado num valor mais justo do que quando eu chegar e eu for comprar diretamente uma laje. Entendeu? Se eu chegar e falar assim, eu tenho um dinheiro aqui, vou comprar eu uma casa no bairro XPTO, eventualmente eu vou pagar 8 mil metros quadrados. Essa mesma casa dentro de um fundo imobiliário já vai estar 12 mil metros quadrados. Porque é um mercado público e o outro é um mercado privado. E essa diferença também tem prêmio, porque aquele tem menos liquidez, então ele vai me dar um retorno maior. Aquele já tem liquidez, já está negociado, está cheio de gente olhando, comprando. Então ele já está precificado mais perto
do que a gente fala da perfeição, do que seria o valor justo. Então, assim, enxergo que tem upside, mas o trabalho não é mais assim, pega numa urna e pega um lá igual, e não é mais assim. Você vai ter que pegar todos, estudar, escolher. Mais alguma pergunta? Eu só não sei falar o número da Mega Sena. O resto a gente chuta. Pergunta aqui do broadcast do Sérgio é: o que você acha do LCA pagando 94% para 1 ano? Então, eu acho o seguinte, tem uso para tudo. No final é o seguinte, quer dizer, vamos supor, se eu quero ter um pedaço da minha reserva, isso ele já está perguntando para ele mesmo, hein? Se ele quer ter um pedaço da reserva dele em CDI, que é essa parte mais líquida, a melhor forma é talvez fazer desse jeito. Tá? Agora, se ele pensar que aquilo é um investimento de longo prazo, que ele vai ficar renovando essa LCA vários anos seguidos, aí não é o melhor investimento. Então, assim, para uma parcela da carteira, que é a parcela que ele quer deixar em CDI, é uma parcela boa. Para o resto da carteira, provavelmente, não vai ter tanto rendimento, porque essa parcela desse jeito, com o CDI a 6,5%, você tira 5%, vai dar 6,2%. 6,2%, você tira 4,5% de inflação, vai dar 1,7%. Um pouquinho de juro real. É isso que ele vai estar ganhando. Mais alguma pergunta? Investimentos em ETF, né? O que nós deveríamos considerar para pensar no investimento desse tipo? Acho que sim. Na verdade, lá fora, hoje em dia, o fluxo novo de recursos que entra na Bolsa, a maior parte entra via ETFs. Tá? Hoje em dia, por outro lado, é um número até forte, existem mais ETFs do que empresas listadas em Bolsa. Então, existem quase perto de 5 mil empresas listadas na Bolsa, mas já existem mais do que 5 mil ETFs. O que quer dizer isso? Tem ETF para tudo. Então, como os bancos eles são espertos, eles vão percebendo que é o seguinte, o cliente quer comprar ETF. Então, vamos encapsular tudo num negócio que chama ETF, porque é isso que está vendendo. Então, tem ETF bom, tem ETF ruim. Tem ETF que é simples e barato, que é isso que ele deveria ser, e tem ETF que é caro e é ilíquido e que eventualmente está comprando uma bomba relógio. Tá? Agora, não dá para desprezar, tem uma alocação na carteira. A questão é que tem ETF de renda variável, tem ETF só do setor de tecnologia, tem ETF de crédito, tem ETF que é comprado em bolsa e tem ETF que é vendido em bolsa. Então, assim, tem que saber escolher dentro... Existe um catálogo físico, que é raro hoje, mas, né, existe. Parece uma lista página amarela, desse tamanho. Eu não estou brincando, não. Só dos ETFs. Você procurar o ETF aqui. Tem digital também, não é óbvio, mas eu estou exagerando aqui, porque quem viu a lista telefônica antigamente sabe que é aquilo para ETF. Tá? Mais alguma? Então, para encerrar, Lovisotto, eu ia te perguntar um pouco das suas expectativas. Assim, eu sei que talvez seja um pouco complicado, mas as suas expectativas, o que vai levar o Brasil, talvez, a entrar no radar desse mercado global, que eventualmente aí pode trazer um fluxo interessante e colocar a gente num outro patamar. O meu cenário é relativamente otimista. Na verdade, eu acho que até 2021, assim, a gente tem um cenário bom para frente. A gente está no meio de um problema que é delicado, que é a questão principal, que é a aprovação da reforma da Previdência, a aprovação dessas reformas todas. E, obviamente, são reformas que não são fáceis de serem aprovadas, mas que, na nossa expectativa, elas serão. Tá? Então, a gente está no meio desse período... desse período de discussão sobre as reformas aqui localmente, mas elas passando e saindo da frente, vai querer dizer o seguinte, que do lado fiscal a gente está mais resolvido por pelo menos alguns anos, então, muito provavelmente, olhando de hoje, teria espaço até para o Banco Central cortar o juro mais ainda, esse 6,5 vir para 5,75 por aí, tem casas projetando até menos, 5,5, tá? E ainda a gente somaria a isso esse fluxo do investimento do estrangeiro aqui dentro, porque ele falaria, agora o Brasil com as reformas não vai quebrar, dá para ir em frente. Tá? Essa é a expectativa que a gente tem. Tem uma luz amarela para a gente observar só no cenário,
que, assim, fora a questão dessa discussão nesse momento da reforma, que é o cenário externo, que é essa briga da China com os Estados Unidos e você entender onde ela vai parar. Ali é um negócio que é uma luz amarela, muito difícil de você conseguir enxergar muito como isso vai se desenrolar, mas ainda não é nada vermelho. Então, quer dizer o seguinte, se a gente fizer a nossa lição de casa, muito provavelmente a gente vai andar para frente, a gente tem aí mais 3 anos bons. Tá? Ok, então com isso a gente agradece o Lovisotto pela participação. Deixa eu te cumprimentar. Obrigado, Lovisotto, aí pela contribuição conosco. E se alguma outra questão surgir, eu vou incomodá-lo mandando algum e-mail para eles. Eu acho que o mais importante é que, do ponto de vista do Fundo de Pensão da GEB-SAPREV, a gente olha e tem isso no radar, a gente compartilha não apenas com os nossos advisors, mas a gente também se utiliza dessa inteligência de mercado, que eu digo, que é esse capital intelectual dos assets managers, né? Não só da Vinci Partners, mas de outros, para que a gente estruture nosso portfólio. E, obviamente, o que a gente faz de olho no passivo. Nós não fazemos para tomar risco desnecessário e tentar tornar ninguém milionário. Em termos de alocação, até a gente tem uma alocação em renda variável diferente do que a média do mercado, que de fato é esse 7, 8, a gente está lá mais pelos 12, 13. E eu acho que o fruto da migração dos perfis que teve recentemente. É isso que a gente olha, a gente sempre tem esforços para tentar remunerar o suficiente para fazer frente. Se um dia, nesse cenário, se a gente estiver performando 15, cara, preocupe-se, cara, porque eu acho que isso é o que a gente tenta evitar. Tem que entrar dentro de um range razoável. Tá? Mais uma vez, Lovisotto, obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a todos que estavam online também.